Boa tarde. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, ouvimos bem. Ok. Sim. É, então, hoje eu vou apresentar a vocês os resultados de uma pesquisa de mestrado, né, onde nós fizemos um recorte para apresentar aqui. Peraí, precisamos falar sobre o VLOC. Bom, a minha fala hoje, ela segue a seguinte sequência. Primeiro, eu vou trazer algumas questões iniciais, introdutórias. Logo em seguida, a gente vai mencionar qual a fundamentação teórica que nós utilizamos como base. Em sequência, a gente vai apresentar os dados, né, trazer um pouco da nossa análise. E eu vou apresentar ainda a rede, uma proposta de rede hierárquica. E, por fim, as considerações finais. Bom, a nossa pesquisa ela tem como objeto o VLOC. E aí, o que nós estamos entendendo como VLOC, né? Maria Arnett, bom, eu acredito que o que eu queria saber já está aí. Muito obrigada. Por nada, estamos aí por qualquer coisa. Então, nosso objeto de pesquisa, ele é formado por um verbo e um locativo. Então, eu destaquei o estamos aí. E aí nos faz questionar, né? Esse estamos aí. O que é que o falante, quando ele recrutou esse verbo e esse locativo, está colocando? Está dizendo que um grupo de pessoas no qual ele também se insere está localizado em determinado lugar? A gente percebe pelo contexto que não é exatamente isso. Quando ele se posiciona dessa forma, ele está se colocando à disposição da entrevistadora, né, caso ela deseje retornar ou qualquer outro motivo, né, queira retornar para poder trazer outras perguntas. Então, pensando nisso e identificando esses outros usos que nós temos disponíveis na língua, objetivamos investigar os padrões formais e funcionais de microconstruções instanciadas por verbo locativo, a qual nós denominamos VLOC, no português brasileiro contemporâneo. E aí, para isso, então, nos questionamos quais são esses padrões, né, que são formados por esses itens, né, por verbo locativo. Como é que os falantes eles estão recrutando esses itens e com quais sentidos, né? E observando isso numa amostra do português brasileiro contemporâneo. Partimos, então, do pressuposto que esses verbos, a exemplo do verbo esperar, do verbo saber e outros, acompanhados por locativos, como o aí e o lá, formam uma unidade de forma e sentido, exercendo funções pragmático-discursivas. E para isso, para verificar essa questão, se realmente acontece ou não, nós nos baseamos na linguística funcional centrada no uso, considerando pressupostos da linguística funcional e também da linguística cognitiva, principalmente a partir do modelo, né, da gramática de construções. E aí seguimos os nossos dados, eles foram estruturados a partir da seguinte sequência metodológica. Né? Nós formamos o corpus, buscamos nesse corpus as ocorrências, a partir daí desenvolvemos uma análise qualitativa, que seguiu basicamente duas etapas, e posteriormente a isso, uma análise quantitativa também, e finalizamos com a proposta de rede hierárquica. O nosso corpus ele foi formado a partir de um corpus de língua falada, disponível no site da professora Estela Bortoni, Ricardo. E aí nós recorremos a esse banco de dados e escolhemos 40 entrevistas, das quais nós encontramos 311 ocorrências. A partir daí, então, a nossa análise qualitativa teve início. Né? No primeiro momento, a gente separou, a partir de um teste bem simples de verificação, quais dessas ocorrências formavam arranjos lexicais, onde o verbo locativo continua exercendo as suas funções primeiras, e quais desses arranjos eles poderiam ser considerados como procedurais, porque estão exercendo uma outra função. E aí agrupamos esses dados, então, e nos debruçamos sobre o grupo 2, né, dessas funções procedurais. A partir daí, com base na natureza do verbo, nós consideramos esses 5 subgrupos, né, o VCOG-LOC, o de verbo suspensivo com locativo, o verbo perceptivo, o estático e o de deslocamento. A partir daí, então, a gente passou a analisar um por um e encontramos, de modo geral, essas duas outras funções, né? Então, ora, o VLOC ele pode estar funcionando como modalizador, ora como marcador discursivo. Por exemplo, Arthur pergunta:
A senhora é de qual cidade? Eu sou da cidade da terra do cacau. Qual é a terra do cacau? Itabunas. Itabunas fica onde? Eu sei lá, meu filho. Ai, filho, eu não sei. Então, a gente percebe que esse sei lá, ele não é mais o verbo cognitivo que sabe sobre alguma coisa que está localizada em algum lugar. Mas, nesse caso, ele é utilizado formando uma unidade, uma única unidade, em que você acaba negando um certo conhecimento. Ela está dizendo, olha, eu não sei, eu não tenho certeza de onde fica, e a gente percebe isso é confirmado quando ela diz, não sei, e pelo todo o contexto anterior, em que ela tem dificuldade de se lembrar o nome, tanto que ela fica, eu sou da cidade de Ita, da terra do cacau, e ela tenta se lembrar, ela não se recorda, né? No outro caso, a gente tem o pera lá, o espera lá, o aguenta aí, né? Ah, então a senhora se mudou para cá entre 95 e 96. Por aí, não, pera lá, aguenta aí que eu vou lhe explicar. A gente percebe que nesse momento, ela até parece que vai concordar com o que o entrevistador lhe disse, mas ela se recorda que não, ela percebe que há um erro, um engano, né, na comunicação, na informação, e ela então resolve suspender esse discurso momentaneamente, e aí ela disse que vai explicar. A gente percebe uma curiosidade aqui. Ela poderia ter utilizado só o espera lá ou só o aguenta aí, mas não, ela faz os dois. E no primeiro momento ela utiliza o lá, no segundo ela utiliza o aí. E aí uma das nossas hipóteses, né, o que a gente pode tentar compreender por que ela recorre a um e depois a outro, no primeiro momento, como a informação vem do Arthur, então ela recorre a esse lá, que é mais distante. Mas quando ela diz aguenta aí, ela traz para ela a responsabilidade de explicar a ele quando foi que ela se mudou. No terceiro momento, a gente tem o verbo ver. O Arthur pergunta, né, se ela lembra quando foi que ela se mudou para esse local, e ela diz que não. E ela vai descrevendo, né, ó, só sei que meu menino, quando eu vim para cá, meu menino tinha 9 anos. E ela continua falando sobre isso, até que ela chega a um momento em que diz, a mais velha tinha 12. Então, vê aí quantos anos. Ela não está mostrando alguma coisa concreta que está localizado perto do interlocutor, mas ela está, na verdade, apresentando fatos e exorta uma ação, né, para que ele possa calcular, a partir do que ela disse, quantos anos, quando foi que ela se mudou para lá. Então, por isso, a gente denominou esse V aí como marcador de exortação. No outro momento, a gente tem o verbo estático, né? O é aí. E aí, o entrevistador, ela está falando que aprendeu a ler, a escrever, aprendi aí, acho que fazia 3 continhas por aí só. Aí o Arthur Ferreira pergunta, só, né? Para confirmar. E ela diz só, a minha vida é aí. Depois pronto, se acabou por aí. Então, esse é aí, a gente percebe, né? Como está dizendo assim, é só isso mesmo, estou confirmando, né? Não houve mais nada em sequência. Posteriormente, a gente tem o vamos chegar lá. Essa foi a única construção que encontramos com 2 verbos, né, locução verbal, em que ele vinha conversando sobre como foi a experiência dos filhos na escola. Era o que Arthur queria entender. E ele vinha explicando. Esse trecho era um trecho bem longo, em que ele vem mostrando desde quando a mulher dele engravidou do primeiro filho e tudo mais, então ele vem contando toda essa história. E aí o Arthur interrompe e fala, e como os seus filhos aqui na escola em Brasília? Ou seja, quer que vá mais rápido. E aí o senhor A responde, então, é o que eu estamos, vamos chegar lá. Ou seja, tenha calma, né, que a gente vai chegar onde você quer que nós cheguemos. E aí, a partir disso, né, desses dados, nós apresentamos essa rede hierárquica. Nessa rede hierárquica, a gente entende que para a abordagem construcional, a língua é formada por uma rede de construções, que elas vão se interrelacionar e elas vão se afetar em maior ou menor grau. Então, foi isso que a gente tentou demonstrar, né, considerando tanto o âmbito da forma como o âmbito da função. Então, em níveis esquemáticos, nós temos, né, o verbo locativo ocupando o espaço mais esquemático, o nível mais esquemático, com valor procedural.
E aí, esse verbo e esse locativo, eles estão sendo na língua recrutados, ora exercendo a função de modalizador, ora exercendo a função de marcador discursivo. Então, daqui nós percebemos já de antemão que enquanto marcador discursivo, ele é muito mais produtivo do que enquanto modalizador. Afinal, na nossa amostra, nós encontramos apenas o verbo cognitivo, o verbo saber, né, na primeira pessoa, e aqui a gente tentou sinalizar todas essas especificações, né, da função na rede também. Enquanto Mais marcador 5 minutos. Ok, obrigada. Enquanto marcador discursivo, nós identificamos outros types. Então, por isso nós o consideramos como mais produtivo. Então, o verbo locativo, ele foi recrutado como marcador de hesitação, refreamento, de exortação, de constatação. E aí, em nível de microconstruções, nós identificamos todas essas microconstruções as quais foram utilizadas pelos falantes, né, em nossa amostra. E aí, chegando às nossas considerações finais, nós identificamos que as microconstruções, elas se cristalizaram em posição fixa de verbo e locativo. Identificamos também que o frame, ele não é espacial, mas ele está intrínseco a esse espaço da interação, e por isso, as combinações exercem funções pragmático-discursivas. Em nível macro, a de modalização e a de marcação discursiva, e em nível micro, a de modalizador asseverativo relativo, de constatação, de marcador de constatação, de exortação, de hesitação de opinião, de refreamento, comprovando assim o princípio da fraca composicionalidade. Identificamos ainda que a rede construcional ela é produtiva, principalmente no que se diz respeito ao subesquema de marcadores discursivo, evidenciando que as construções tiveram seus contextos de uso expandidos em prol da confiança comunicativa. Ao demonstrar que verbos e locativos podem ser recrutados para exercer outras funções, a pesquisa ainda destaca a fluidez e a dinamicidade da língua, orientando-nos na condição de professor a repensar sobre o ensino, por exemplo, de classes como verbos e advérbio. Se o docente compreender essa noção de prototipicidade, a qual está relacionada ao processo de categorização, por exemplo, entenderá que é mais importante discutir com seu aluno os efeitos de sentidos advindos de usos inovadores do que ficar apenas classificando os itens de uma língua. Aqui constam duas referências, né, que foram utilizadas para esse trabalho, que é a da minha dissertação, que está disponível no site da universidade, no site do PPGL, e um artigo que eu e a professora Gessilene publicamos na revista Estudos da Linguagem. Quero agradecer aqui ao Predicar, né, pela organização e pelo evento e pela oportunidade de apresentar o trabalho. Quero agradecer também à UESC por ter me acolhido, né, foi onde desenvolvi, no âmbito do PPGL, a pesquisa. Quero agradecer à CAPES pelo fomento e quero agradecer hoje também ao UESB, ao Grupo Janos, que é onde estou desenvolvendo a pesquisa de doutorado, né? Hoje não mais sobre verbos, mas sobre construções concessivas XQY, né? A partir da análise cognitivo-funcional da hipotaxe adverbial. Quero agradecer também a vocês que estão aqui, e aqui o contato e as instituições. Obrigada.